Camuflagem. Formas irregulares combinadas com cores. Assim, eram pintados navios para se protegerem de ataques com torpedos durante a Primeira Guerra Mundial. A ideia foi do artista britânico Norman Wilkinson. Ao deslumbrar e criar formas diferentes, Wilkinson fez com que navios estivessem em uma perspectiva diferente e não ocultados. Nessa foto, ao comparar a pintura disruptiva com um navio branco, é muito mais fácil identificar a velocidade e elementos do navio branco, facilitando uma interceptação e ataque. Mas ideias como essas não surgem do nada. Com um olhar para a natureza, podemos ver animais que fazem isso de forma natural. Em especial, um ser, o camaleão. No mundo selvagem, se camuflar é uma vantagem, e o camaleão parece ser um especialista nisso. Se você fosse um camaleão e vivesse em uma árvore, mudaria constantemente de cor dependendo da luz e do ambiente que estivesse. E isso faz com que esse tipo de animal seja quase impossível de ser detectado. Mas como o camaleão sabe a hora certa de mudar de cor? Elas conseguem fazer com que o tegumento, toda a sua massa corporal, consiga estar adaptada para o ambiente situado. Além da cor, camaleões possuem uma língua poderosa para capturar presas. Pode abaixar sua mão um pouco mais. Não sei se ela está conseguindo enxergar tão bem. Agora sim, pronto, ela já viu. Então ela foca os 2 olhos e a língua sai voando. Isso e muito mais no seu programa de ciências, o Origens. Hoje o programa vai ser muito interessante. A gente vai falar de camuflagem. Você está vendo quem está aqui comigo? É um camaleão. Camaleões são animais únicos no mundo dos lagartos. Cauda que se enrola em galho, língua que parece uma flecha, olhos que mais parecem câmeras de segurança e com uma capacidade única de se adequar às cores do ambiente. Seja como for, esse carismático e intrigante animal chama a nossa atenção. O camaleão, consegue realizar o processo de camuflagem através de células especializadas. Estas células especializadas que estão sobre o seu tegumento, sobre a sua pele, elas vão receber determinada coloração a partir da indução do ambiente. Diferente do que sempre acreditamos, camaleões não mudam para se camuflar. Mas antes de falar sobre isso, eu quero te mostrar um camaleão que eu conheci pessoalmente. Eu estou no Hotspur Reptile Center, na África do Sul. Aqui existem centenas de espécies de répteis. Alguns que já alimentei, toquei e até me assustei. O Chris é especialista em répteis e também o atual dono do local. Ele vai me apresentar agora um camaleão bem especial e me dar algumas dicas sobre esse lagarto. Ok, quero apresentar a vocês um camaleão velado. Essa não é uma espécie sul-africana. É tipicamente uma espécie muito encontrada no comércio de animais. E deixa eu te contar, você não vai acreditar, mas o comércio de répteis exóticos é enorme ao redor do mundo. E nós não vemos esse tipo de notícia com frequência. Dificilmente. E esse comércio e a necessidade que as pessoas têm de possuir animais exóticos como esses são tão fortes... Está aumentando? Está aumentando e isso leva à caça ilegal. Eles podem ser do tamanho de um dedo ou da palma da mão.
Das 202 espécies conhecidas de camaleões, 42 vivem em Madagascar. Com capacidade de se adaptar a diferentes ambientes, uma das teorias mais antigas e conhecidas é de que o camaleão muda sua cor para se adaptar à paisagem que está inserido. Então, isso não é bem verdade. Em novas pesquisas, aparentemente, eles fazem isso para regular sua temperatura ou sinalizar suas intenções para outros camaleões. O processo de troca de coloração de um camaleão pelas suas células especializadas é um processo gradativo. Nitidamente não é um processo muito rápido, em questão de segundos, mas é uma questão que ele vai aos poucos se adentrando, se camuflando em um determinado ambiente e assim ele consegue fazer uma alteração de sua coloração. Você pode nos explicar um pouco mais sobre isso? Sim, os camaleões e outros répteis têm células especiais em sua pele. E essas células são capazes de mudar os pigmentos para criar tons mais claros ou mais escuros, às vezes padrões. E os camaleões usam isso para mudar a cor de sua pele. Sim, esse mecanismo é usado para camuflagem, mas também é usado por muitos outros motivos. Por exemplo, eles usam a capacidade de mudar a cor da pele para regular sua temperatura. Se estiver frio, eles ficarão mais escuros, porque as cores escuras absorvem mais calor. Exatamente. Eles também usam isso para se comunicar uns com os outros. Se dois camaleões se esbarram em uma árvore, eles não se falam. Eles não têm uma linguagem como a nossa, então eles mudam sua orientação e mudam sua cor. Camaleões mudam de cor ao reorganizar uma rede de nanocristais em uma das camadas superiores às células da pele. As células, chamadas iridóforos, contêm cristais que têm um arranjo altamente ordenado que refletem fortemente uma cor de luz como o verde. Então esquece, olha, o processo natural não poderia ter criado nenhuma das maravilhas que nós vemos ao nosso redor. As maravilhas foram criadas por Deus, pelo designer, pelo antevidente. Mas como os camaleões conseguem fazer tudo isso? Nitidamente, ele não consegue mudar de cor para todas as cores possíveis, mas essas células, conforme elas vão se especializando, elas conseguem fazer com que o tegumento, toda a sua massa corporal, consiga estar adaptada para o ambiente situado. Anos de pesquisas com tecnologias de ponta têm permitido que cientistas analisem camaleões e seu mecanismo de mudar de cor. Pode algo tão complexo e tão difícil de ser compreendido ter surgido ao acaso? É isso que eu ainda quero descobrir. Mais do que poder mudar de cor, camaleões têm línguas extremamente poderosas. E ver isso de perto faz a sensação de poder ser maior ainda. Vou atraí-la para que você possa ver de perto. Mas quero avisar que ela está trocando de pele no momento. Você vai ver alguns pedaços de pele que ainda estão presos. Répteis como os camaleões descamam sua pele em pedaços, não em uma peça inteira como uma cobra. Eles têm uma visão muito boa, é claro, e têm mãos que permitem que eles se agarrem aos galhos e se prendam a eles, além de uma cauda muito longa que faz a mesma coisa. Entendi, como uma mão extra. Sim, exatamente, é uma cauda muito útil. Chris vai me mostrar como alimentar o camaleão. Insetos são a principal fonte de alimentação desse lagarto. O complexo mecanismo da língua é uma combinação e tanto. Um conjunto de língua, músculo e osso. Com uma capacidade de atirar sua língua por até 2 vezes o comprimento do seu corpo, parecendo uma flecha. Come! Ele está escapando. Olha só esses olhos. Ela consegue mexer eles de forma independente um do outro o tempo todo. Em parte, está procurando a comida, mas também está olhando para ter certeza de que não há predadores por perto, enquanto ela tenta pegar a comida. Pode abaixar sua mão um pouco mais. Não sei se ela está conseguindo enxergar tão bem. Agora sim, pronto, ela já viu. Então ela foca os 2 olhos e a língua sai voando. Agora, posso te perguntar uma coisa? A língua era pegajosa? Um pouco. Na primeira vez senti mais.
Então, a sucção é o mecanismo por trás disso. Por isso que a língua é pegajosa. Mas se você reparar nas suas mãos, não tem nada. Não tem saliva nem nada. Então a língua dispara. Ela envolve o inseto para segurá-lo e criar sucção. E é isso que puxa a comida de volta para a boca. Eu o alimentei novamente por um outro ângulo. Mas para capturar sua presa, é preciso também um movimento dos músculos. Ou seja, o camaleão se mostra um animal com mecanismos altamente sofisticados. É um ser de extrema inteligência, capacitou aquele animal a se camuflar, a mimetizar outras situações em animais. Como isso poderia acontecer? Esse processo extremamente sofisticado em camaleões, em cefalópodes, são grades de cores que se sobrepõem. Então não há como escapar da conclusão inevitável de que um ser de extrema inteligência os capacitou para que eles pudessem se disfarçar e mimetizar o ambiente. Isso está desde o início lá. Antevidência. Esse conceito foi apresentado pelo Dr. Marcus Eberlin e ajuda a explicar um pouco de como animais se comportam, tentando antever situações difíceis. Mentes inteligentes agem assim, criam um sistema, visualizam o sistema em operação futura, percebem os problemas que aquele sistema enfrentará no futuro e com antevidência, capacidade de prever, antever, instalam soluções para eliminar esses problemas, muitas vezes mortais. É isso que a gente vê na vida. Problemas mortais foram solucionados de antemão. A fertilização do óvulo, não pode ser 2 espermatozoides. Então ele providenciou o endurecimento do óvulo após a primeira perfuração por um espermatozoide, senão ocorreria um problema que é conhecido como polispermia. Soluções extremamente inteligentes, mas não só inteligentes, mas antevidentes. Soluções que foram instaladas no sistema antes mesmo do problema ocorrer. Explicar o surgimento de características tão complexas, de tantas cores e capacidades únicas, tem sido um desafio para a ciência naturalista. Acredito que a biodiversidade em geral, a diversidade que vemos no mundo em todos os tipos de organismos e a diversidade que vemos no mundo animal são fáceis de explicar se pensarmos em um planejador, um criador que é Deus e que tem uma série de características que se refletem de forma menor nos seres humanos, mas que neles são muito maiores. Então, se nós somos criativos e gostamos de criar coisas, então imagine como ele é com sua capacidade criativa. Se nós somos um pouco artísticos, então ele é muito mais. Portanto, sua capacidade artística de fazer coisas bonitas de muitos tipos diferentes superem muito a nossa. Na ciência biológica, pesquisadores assumem que as características dos seres vivos têm uma função. Por isso, vale a pena entender como funciona. No entanto, parece difícil explicar como esses mecanismos perfeitamente ajustados surgiram. Embora não exista uma receita que pudesse ser aplicada em qualquer situação, mas o método científico é como se fosse um protocolo adotado pelos cientistas para poder fazer as suas investigações. É importante dizer que a ciência, por ser baseada nos fenômenos empíricos, naqueles que podem ser observados, naqueles que podem ser experimentados, ela não está interessada em obter provas, mesmo porque do ponto de vista lógico e empírico é possível você obter provas, é impossível você fornecer uma descrição absoluta, final, completa de qualquer fenômeno. A ciência, ela trabalha com uma ideia de verdade sempre com um V minúsculo. Nunca com uma verdade suprema. Por quê? Porque a gente sabe que os dados da pesquisa, principalmente quando a gente vai tendo novos equipamentos, na tecnologia, que vão permitindo aumentar a qualidade da investigação, que muitas ideias vão sendo desconstruídas, vão sendo abandonadas, porque aquela compreensão vai aumentar o entendimento de alguma coisa,
né? E isso, obviamente, torna muito mais fascinante as coisas que estão sendo discutidas. Justamente por essas questões, né, que nós falamos do contexto do surgimento das ideias, algumas pessoas interessadas na história das ciências, ou naquilo que nós chamamos também de filosofia da ciência, começaram a desenvolver uma ideia que se tornou bastante popular, que é a ideia do paradigma. Tá? O que a filosofia da ciência faz? A filosofia da ciência ela pode ser tanto feita por filósofos quanto cientistas que tentam discutir o conceito, o que é ciência. Porque depois que uma coisa se torna socialmente bem valorizada, como é a questão da ciência, todo mundo quer falar em nome da ciência, né? E aquelas pessoas um pouco mais críticas, no sentido de que querem preservar a qualidade da informação, né? Querem discutir se tudo que as pessoas falam em nome da ciência é legítimo. Dois pesquisadores com cosmovisões diferentes, eles têm os mesmos dados nas mãos se eles fizeram o mesmo experimento. E se eles trabalharam esses dados de forma honesta e de forma ética, o resultado é o mesmo. Na interpretação do meu resultado no final, eu posso inferir para mim mesmo que aquilo é tão complexo, aquilo é tão especial, tão bem feito e organizado, que não pode ter surgido ao acaso. E o outro pode chegar à conclusão de que aquilo que ele viu é complexo, é organizado, mas aquilo poderia ter surgido ao acaso e ter ido se organizando ao longo do tempo. Então, mas isso não interfere no meu dado final. Pode interferir no que eu penso que aquele dado me dá como respaldo, como evidência. Ao mesmo tempo que existe um aspecto de subjetividade, nós estamos lidando com uma natureza que existe, que não é uma projeção da mente humana, né? E, consequentemente, mesmo que eu possa estar influenciado culturalmente de ser mais aberto a aceitar uma nova ideia, mais difícil de aceitar uma determinada ideia, isso, dentro da ciência, é sempre interessante o novo, né? Porque um novo equipamento traz novas contribuições, né? E essas contribuições, elas não vão depender em grande parte do paradigma de ele ser encontrado. Pode ser que o paradigma ajude a ser mais rapidamente aceito ou mais lentamente aceito. Mas ele não vai impedir que aquelas coisas sejam aceitas num determinado momento, porque eu vou ter cada vez mais evidências, que é o que a gente trabalha em ciência. Os paradigmas fazem parte da ciência. Portanto, para o cientista, é muito importante ele não se ater de forma muito rigorosa aos paradigmas. Os paradigmas são importantes, eles dão um certo sentido para a pesquisa, mas eles podem estar equivocados, eles podem ser provisórios, eles podem ser efêmeros. Portanto, o bom cientista deve estar atento aos paradigmas, mas às possibilidades de se desenvolver uma nova ciência, uma nova interpretação, mesmo que ela não esteja em total concordância com os paradigmas. Isso realmente faz parte da boa ciência. Se você fosse um camaleão e vivesse em uma árvore, mudaria constantemente de cor dependendo da luz e do ambiente que estivesse. E isso faz com que esse tipo de animal seja quase impossível de ser detectado. Mas ainda existem muitos predadores que comem camaleões e são muito bons em detectá-los. O que eu sempre admiro, pois é difícil ver um camaleão em uma árvore em uma situação real. Sim, com certeza. Se você não tivesse me mostrado, eu não teria visto. Melhor que uma catapulta ou uma flecha, a língua dos camaleões funciona perfeitamente para eles. Superior a navios e outros meios de camuflagem, eles se misturam ao ambiente com perfeição. Um projeto altamente sofisticado, que parece ter sido criado por uma mente inteligente. Existe uma ciência boa e uma ciência ruim? Sim, mas depende muito do que você quer dizer com bom e ruim.
Por exemplo, poderíamos falar sobre eticamente bom e eticamente mal. Pode ser perfeitamente uma boa metodologia. Mas se o propósito é encontrar uma melhor forma de matar pessoas, então isso é eticamente uma ciência ruim. Mesmo que seja boa metodologicamente, pode ser ruim eticamente. Então temos essa ciência boa e ruim. E podemos também ter uma ciência que é metodologicamente ruim. Pessoas que fazem a sua ciência com certas suposições que as impede de ver o que a verdadeira resposta é. Isso seria metodologicamente ruim. E acredito que excluir a possibilidade de Deus estar envolvido é metodologicamente ruim. Mas essa é a teoria predominante. A chamam de naturalismo metodológico. Acho que devemos ser cuidadosos na forma de aplicá-la, porque é muito fácil confundi-la com a verdade. Pode ser que queremos praticar a ciência sem apelar aos milagres de Deus. Mas não acho que sequer deveríamos nos preocupar com isso, porque na ciência experimental não estamos lidando com coisas que são milagrosas, no sentido em que normalmente usamos este termo. É apenas quando entramos nas questões históricas, quando falamos sobre origens. Ali, se você excluir a Deus da jogada, está simplesmente colocando uma restrição, uma limitação em torno do seu pensamento que te impede de sequer considerar isto. E existe muita evidência que parece apontar que Deus esteve envolvido, portanto, você irá apenas se debater. A resposta estará ali, mas você não a aceitará. Oi, eu sou a Ana Lopes e se você gostou desse vídeo, se inscreva para poder ver mais origens aqui na África do Sul. E se você está em busca de mais conhecimento, dá uma olhada nos cursos que temos para você, clicando no link na descrição.